Atenção porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, galera do sexto ano. Hoje estamos aqui para mais uma aula de ciências. Peguem seus cadernos, caneta, lápis. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, a série e a escola aqui no canal, tá certo? Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar com a correção da atividade da aula anterior. Lembram que eu passei para vocês duas experiências? Então, vamos lá ver quais foram os resultados que vocês tiveram. A solução de água e areia e a solução de água e óleo. Eu pedi para vocês determinarem, de acordo com essas duas misturas, se elas seriam homogêneas ou heterogêneas. E aí, o que vocês conseguiram verificar, observar aí. Então, vamos lá. Primeira questão, ele perguntava a vocês, pedia para vocês classificarem se as misturas que vocês fizeram eram homogênea ou heterogênea. Então, de acordo com os exemplos que eu dei, então, ambas as misturas são heterogêneas, certo? Na letra B, ele pergunta quantas fases vocês conseguiram observar. Então, por elas serem heterogêneas, elas têm que ter mais de duas fases. Porém, ambas apresentam duas fases, né, que foram as fases que a gente consegue observar distintas, ou seja, duas fases diferentes, certo? No segundo experimento, que foi o experimento de cromatografia de papel. Então, o que foi que vocês observaram? O que ocorre com as tintas da caneta com o tempo? Então, vocês puderam observar que com o tempo elas foram separadas. Então, elas são formadas por misturas e essas misturas foram separadas no papel. E qual a diferença observada ao se colocar álcool ao invés de água? Porque há essa diferença. Então, o álcool ele acelera mais a reação. Então, a interação com o álcool ela é maior do que com a água. Então, ela ocorre de forma mais rápida. Certo? Então, agora a gente vai para o nosso próximo conteúdo, que é células, estrutura e função. Qual é a função da célula? Quem descobriu as células? Então, vamos lá. Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke, ele examinou um dos pedaços de cortiça no microscópio e observou que existia vários minúsculos buraquinhos, e assim o chamou de células, tá? Então, ele utilizou o microscópio para fazer essa análise e determinou que esses buraquinhos poderiam ser chamados de célula. Depois de alguns anos, outros dois cientistas alemães, Matthias e Theodor, eles propuseram que todas as plantas e animais seriam formadas por células. Então, a teoria celular que nós conhecemos hoje, ela é baseada nisso, em que todo ser humano, todos os seres vivos, plantas e animais, são formados por células. Alguns por uma célula, outros por várias células. Então, a célula é a menor parte dos seres vivos. E ela é classificada em dois tipos, célula eucariótica e a célula procariótica. Qual é a principal diferença? Na eucariótica, nós possuímos o núcleo, onde que dentro do núcleo vai estar o DNA. Já na célula procariótica, não possui núcleo. Mas tem DNA, professora? Tem sim. Então, o DNA ele vai estar solto no citoplasma dentro da célula. Nós vamos ver mais adiante o que é cada parte, tá certo? Então, quais são as principais estruturas básicas que toda célula tem? Membrana plasmática, que é a parte que cobre a célula. Citoplasma, que é onde estão as células, as partes mitocondriais, os lisossomos, os ribossomos. E, quando a gente fala de célula eucariótica, o núcleo, certo? E dentro do núcleo vai estar o nosso DNA. Então, por exemplo, vamos imaginar um abacate, uma fruta abacate. Então, a casca do abacate seria a membrana plasmática daquela célula. A parte carnosa que a gente come, né, o fruto, seria o citoplasma. E o caroço é o núcleo. E dentro do núcleo vai estar o DNA. Então, quais são as principais estruturas que as células têm? Então, eu já falei da membrana plasmática, que é a película que reveste, que protege a célula. O citoplasma, que é um líquido localizado entre a membrana plasmática e o núcleo. E o núcleo, ele é responsável por guardar o nosso material genético. Certo? Além dessas três estruturas básicas, nós temos o retículo endoplasmático, ele é responsável pelo transporte de substâncias dentro da célula e vai ajudar a sintetizar as proteínas, que são alguns dos nutrientes que nossas células precisam.
as mitocôndrias, que vai liberar energia para dar força, para dar energia para a célula, o complexo de Golgi, que vai armazenar as proteínas. Temos o lisossomo, que tem função de digestão intracelular, ou seja, ele faz a digestão dentro da célula, para levar os nutrientes para essa célula. E os centríolos, que participam da divisão celular. Por quê? Nosso corpo ele é formado por milhares de células. Então, à medida que a gente está se desenvolvendo, essas células precisam se multiplicar, se dividir. Então, eles ajudam nessa divisão para que nenhuma célula saia com nenhum defeito, ok? Quais são as classificações dos seres vivos de acordo com a quantidade de célula? Então, eu já tinha falado, vocês viram um pouquinho no vídeo também, que os seres eles podem ser classificados em unicelular, quando apresentam apenas uma única célula, e pluricelular, quando apresentam mais de uma célula. Então, os protozoários, as bactérias, as cianobactérias, as algas unicelulares, são todos organismos formados por uma única célula. Os seres pluricelulares são aqueles formados por várias células, onde estamos plantas e animais como um todo, certo? Então, professora, quando a gente vai analisar uma bactéria pelo microscópio, a gente consegue ver vários pontinhos. Aquilo ali é uma bactéria, são várias? São várias, tá? Cada pontinho daquele é uma bactéria individualizada, certo? Então, qual é a diferença? Dentro das células eucarióticas, a gente consegue também classificá-las em célula vegetal e célula animal. Então, cada uma vai possuir membrana plasmática, citoplasma, núcleo, ribossomos e mitocôndrias. Qual é a diferença? Que na célula vegetal, nós temos algumas estruturas que vai fazer com que as plantas elas não percam tanta água. Então, por exemplo, o mural de célula, o vacule e o cloroplasto. São estruturas que ajudam a tanto deixar esses seres vivos fotossintetizantes, porque eles são capazes de produzir seu próprio alimento, e ajudam também para a retenção dessas águas. Então, aqui a gente tem a principal diferença entre elas, tá? Então, a célula animal ela não tem parede rígida, não tem parede celular, e a célula vegetal, sim, por conta dessa característica de ser fotossintetizantes, ok? Então, a partir daí, nós conseguimos verificar, então, os cientistas conseguiram dividir o estudo do organismo humano, né, do corpo humano, em diferentes níveis de organização. Como assim? Então, se nosso corpo ele é formado por células, que é a unidade mais básica do nosso corpo, então, como é que a gente consegue chegar à estrutura do corpo humano? Então, a gente passa por uma sequência. Então, o conjunto de células, eles vão formar os tecidos. O conjunto de tecidos vai formar os órgãos. O conjunto de órgãos formam um sistema. E vários sistemas unidos vai formar o nosso organismo, que é o nosso corpo humano, por exemplo. Então, nem todas as células de um organismo eles têm o mesmo formato e a mesma função. Cada célula, dependendo de onde ela esteja e dependendo da função que ela desempenha, ela vai ter um formato adequado. Por exemplo, nós temos aí uma imagem com as células sanguíneas, que tem uma estrutura em formato de círculo, que é diferente das células musculares, que são mais estriadas, em formato de fios, que também é diferente das células dos neurônios, né, que vai formar o nosso sistema nervoso. Então, cada célula tem uma função diferente e ela também vai ter formatos diferentes. Então, o que é um tecido? No contexto biológico, biologicamente falando, é um conjunto de células que são razoavelmente semelhantes, onde cada tipo de tecido vai desempenhar uma função diferente. Então, o tecido epitelial, que é o nosso tecido que reveste o corpo, que é o da pele, ele vai ter uma função totalmente diferente do tecido do conjuntivo, que vai formar o nosso sangue, do tecido nervoso, que vai formar os nossos neurônios, certo? Então, são tecidos diferentes que desempenham funções diferentes e também vão ter formatos diferentes. Há 4 tipos de tecidos diferentes, distintos. O tecido conjuntivo, como eu já falei, que vai participar do nosso sistema do sangue. O tecido epitelial, que reveste a pele. O tecido muscular, que o próprio nome já diz, faz parte dos músculos. E o tecido nervoso, que faz parte do nosso sistema nervoso, como os neurônios.
Depois dos tecidos, nós vamos para os órgãos. Então, o que são órgãos? São conjuntos de 2 ou mais tecidos unidos, tá? Então, quando esses tecidos estão unidos, a gente chama de órgão. Então, por exemplo, o pulmão, ele é um órgão formado por vários tecidos que reveste o mesmo. Então, o cérebro é um órgão, o coração, o estômago, o intestino, o fígado, são órgãos diferentes que vão desempenhar funções diferentes. Todos eles são formados de quê? Qual é a unidade básica? Isso mesmo, células, tá? Células diferentes. E, por fim, o sistema. Então, o grupo de órgãos, ele vai formar um sistema. Então, por exemplo, os órgãos como estômago, pâncreas, esôfago, intestino delgado, intestino grosso, fígado, todos eles fazem parte do nosso sistema digestivo, certo? Então, outro tipo de sistema, o cérebro, os neurônios fazem parte do sistema nervoso, o coração, que faz parte do sistema cardiovascular, certo? A bexiga urinária, os órgãos genitais, faz parte, os rins, que faz parte do sistema urinário. Então, todos eles são sistemas integrados que vão desempenhar funções diferentes que faz parte do nosso corpo humano, certo? Então, esses são os níveis de organização do nosso corpo. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Um abraço. E tchau, tchau.